Vamos à palavra do Senhor, sejam bem-vindos todos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Pegue a sua Bíblia Sagrada, pegue a Escritura, vamos ao livro de João, capítulo 15, versículo 7. Amém? Prontos? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse é o texto áureo para as nossas vidas essa semana. Se permanecerdes em mim e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Já aprendemos que isso aqui é um condicional. As duas primeiras sentenças é um condicional. Se você permanecer, se a palavra permanecer, se a palavra chegar ao teu coração, se você se interessar em ouvir, se você se interessar em praticar, se houver um desejo, né? Quando me buscardes, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Buscar-me-eis, disse o profeta, e me achareis. Quando? Quando é um outro condicional subjuntivo futuro. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Então aqui é um condicional, já aprendemos isso. Creio que não precisa mais repetir por agora. O condicional é você que faz. É uma condição para ti. É uma condição para mim. Se eu permanecer em Cristo, ser Cristo, permanecer em mim, se as palavras dele, o verbo, a palavra dele permanecer em mim, pedireis o que quiserdes. O pulo do gato aqui, gente, é a segunda parte. Peçam, tá bom? Peçam. Não é se você sentir, se acordou com o pé direito, com o pé esquerdo, está emocionado, não está emocionado, isso pouco importa. Peçam, pedireis o que quiserdes. Amém? Isso tudo já foi visto e já foi repetidamente falado. Pedireis, então peçam, peçam. Nisto é glorificado meu Pai, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, verso 8, veja aí. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Amém, irmãos? Nisto é glorificado. Então, como é que o Pai é glorificado? Como é que o Pai é glorificado? Como é que o Pai é glorificado? Em que deis o quê? Muito fruto. Em que deis o quê? Muito fruto. O que é fruto? Aí algumas pessoas já lembram de Filipenses, já lembram de Gálatas, já lembram de Colossenses. Não, queridos. É muito mais simples aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O que é dar muito fruto? Olha o versículo 2, queridos. Olha aí mesmo só. Olha o versículo 2, finalzinho do versículo 2. Olha só. Para que produza mais fruto. Olha só. Vós já estáis limpos pela palavra. Como é que eu estou limpo? Pela palavra. Então aí o que eu faço? Eu falo a palavra. Eu falo o que Deus fala. Perceba, olha o versículo 2 aí. Todo ramo, usando a metáfora da árvore. Usando a metáfora de uma árvore frutífera. Todo ramo de uma árvore que estando em mim não der fruto, é cortado. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa para que o quê? Para que produza mais fruto ainda. E aí, verso 3, vocês já estão limpos pela... Então, o que é dar fruto, meu irmão? É falar a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, você veja que o texto ele foi desenvolvendo, ele foi evoluindo com o passar dos versículos. Então, que nisto é glorificado meu Pai. Nisto o que, pastor Clóvis? Em que deis muito fruto. E como é que eu dou fruto? Falando o que Deus fala, dizendo o que Deus diz,
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Verso 3, vocês já estão limpos pela palavra. Ele nos limpa pela palavra, a palavra entra em nós e nos purifica, e então a palavra sai através dos nossos lábios. Que palavra? A palavra de bênção, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de redenção, a palavra de sucesso, a palavra boa. Toda palavra que você encontrar na boca de Deus, fale. Fale toda a palavra que você encontrar na boca de Deus, que vier ao seu alcance, fale a palavra. Nisto é glorificado meu Pai, que você fale o que Ele fala. Meu Deus do céu, é difícil entender isso. Olha aí, olha o versículo 10 de novo, só fala sobre isso, querido. Olha o versículo 10, se guardastes os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vocês permanecem quando vocês ouvem a minha voz e registra a minha voz. Guardar aqui é registrar. Não é decorar os mandamentos, queridos. Não é decorar os textos. Não é decorar as literaturas. Não, senhora, não, senhor. Não é, é registrar. Deixa a palavra registrar no seu DNA, selar o seu DNA. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vocês permanecem em mim. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Você pegou isso daqui, vós já estáis limpos pela palavra. Então o que é fruto? Fruto é a palavra que sai da sua boca, porque já entrou no seu ouvido. Olha que lindo isso daqui, querido irmão. Olha que palavra tremenda, que magnífica. Fala isso para todo mundo. Fala para as pessoas. Você precisa ouvir Deus para falar o que Deus fala. Ensina isso para os seus amigos, amigas e parentes. Você precisa falar o que Deus fala. Quando você fala o que Deus fala, tudo que Ele falou acontece na sua vida. Tudo. Apenas ouça. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Verso 7, se permanecerdes em mim no meu amor, se permanecerdes em mim no meu amor. Por exemplo, quem ama quer o mal, quem ama quer a maldição, quem ama quer a condenação. Não! 1000 vezes não! Quem ama não quer condenação. Quem ama não quer maldição. Então, se permanecerdes em mim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em mim. Como é que eu permaneço nele, pastor? Como alguns perguntaram aí anteontem, como é que eu permaneço em Jesus? Me fala mais claro, seja mais objetivo. Registra os mandamentos dele, registra os mandamentos dele aí dentro de você. Ame os mandamentos dele, queira, deseje os mandamentos dele, se quiserdes e me ouvirdes, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Sabe por que a gente não come o melhor dessa terra? Você sabe por quê? Porque a gente não deseja. De coração, você apenas quer o quê? Quer o seu desejo. Você quer apenas o seu desejo, saciar o seu desejo só. É aquela coisa externa. É aquela coisa vulgar. É aquela coisa assim, camuflada. Não é aqui dentro. Não é a partir do que Deus fala. Presta atenção, quais são as palavras que o seu filhinho usa? Quais são as palavras que a sua filhinha usa? Somente aquelas palavras que ela ouve de você. Somente aquelas palavras que ela ouve de você. Ou então daquilo que elas estão assistindo. Assim somos nós com relação a Deus. Se você ouve a voz, não é o texto, não é a literatura, não é a decoreba. Se você ouve a voz de Deus, se você ouve, se você guarda os mandamentos, se você registra, se você quer, eu quero tanto que Deus fale comigo, eu quero tanto a direção de Deus, eu preciso tanto do direcionamento de Deus, pedireis o que quiserdes e vos será feito, porque você vai pedir a partir do que você ouviu. Você vai falar a partir das palavras que vocês ouviram. Existe alguma palavra que você fale? Uma pergunta aqui. Existe alguma palavra que você fale que você não tem ouvido antes? Existe. Existe uma palavra que você fala cotidianamente. Não é palavra que você assim quer se exibir.
Mas existe alguma palavra que você fala assim cotidianamente que você não tenha ouvido? Pois é, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E quando vocês frutificarem, falarem, olha para cá, quando vocês frutificarem, falarem, vocês serão chamados de meus discípulos. Pegaram, queridos irmãos? Quando vocês falarem como o Senhor Jesus fala, não como os teólogos de plantão falam, não como os seus mestres cegos falam, mas quando vocês falarem o que o Senhor fala. Você lembra que quiseram prender os discípulos porque eles falavam como Jesus. Quando a gente fala como Jesus fala, você recebe um selo, você recebe uma marca, marca de discípulo de Jesus. Pegaram a palavra hoje? Vocês recebem um carimbo, uma tatuagem, discípulos de Cristo. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Quando é que você é discípulo de Jesus? Quando você fala, quando você pede, então não pare de pedir. Peça, peça, peça. Não deixe de pedir, amados irmãos. Para de equacionar, para de falar, isso eu posso pedir, isso eu não posso pedir. Não é eu posso, eu não posso pedir. É eu estou ouvindo, eu estou registrando os mandamentos aqui dentro. Não existe isso, bom, isso eu não posso pedir, isso não posso pedir, essa é da vontade de Deus, essa não é da vontade de Deus. Não existe isso, o que existe é, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É que muitas vezes nós não pedimos segundo a palavra do Senhor, nós pedimos segundo os nossos desejos. Muitos de vocês, muitos de nós pedimos de acordo com os nossos desejos carnais, externos, egoístas. Nós não pedimos de acordo com o que Deus fala. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém?